Glória a Deus! Quarta-feira, 7 de julho. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe todos nós em mais este dia. E vamos à mensagem de hoje. A verdade não pode ser destruída. A igreja primitiva estava sob o poder do Espírito Santo, avançando com ousadia e poder. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos capítulo 5, verso 12 a 16. Para desespero dos religiosos que crucificaram Jesus, achando que assim tudo iria acabar, para a tristeza deles a mensagem continuava sendo pregada com ousadia. Os milagres que Jesus fazia continuavam a acontecer, agora através dos seus seguidores, que, invocando o nome do Senhor Jesus, produziam milagres extraordinários. Mas a morte de Jesus não iria dar um fim a tudo? Sim, iria, mas acontece que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, como disse, o Espírito Santo foi enviado para que a verdade continuasse sendo proclamada, e exatamente como Jesus disse, aconteceu, e nós, 2000 anos depois, somos testemunhas disso. Eles tentaram prender os discípulos, mas Deus, em sua soberania, permitia que alguns o exaltassem com a entrega de suas vidas. Em outros casos, Deus os soltava milagrosamente da prisão. E levantando o seu sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe o anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Atos capítulo 5, verso 17 a 23. Glória a Deus! A verdade não pode ser detida por prisões, perseguições, nada vai parar a verdade da proclamação das boas novas do Evangelho. Ao ouvir que misteriosamente os discípulos não estavam na prisão, ficaram atônitos. Lemos. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Atos capítulo 5, verso 24 e 25. Naquela manhã, quando os religiosos imaginavam que os discípulos estariam na prisão, eles estavam, na verdade, pregando no templo. Mas cegos como estavam, não conseguiam aceitar o mover de Deus. E os discípulos são trazidos do templo perante eles. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro.
Deus, com sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 5, verso 26 ao 32. Os homens foram trazidos, o sumo sacerdote os interroga, dizendo que eles foram proibidos de falar no nome de Jesus, e ainda diz: E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Com essa frase, o sumo sacerdote hipocritamente quer tirar seu corpo fora, como que dizendo que não tinha nada a ver com a crucificação, algo que ele lutou para que se realizasse. Talvez começasse a perceber que cometeram um grande erro. Bem lá no fundo do seu coração, a situação toda estava meio que aterrorizando esse homem. Mas Pedro e os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não permitiu ser acuado e com uma intrepidez sobrenatural, concedida pelo Espírito da Verdade, diz que mais importava obedecer a Deus do que a eles. E sobre a crucificação de Jesus, não deixe o sacerdote pensar que poderia se fazer de inocente na história e afirma: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. E como testemunhas iriam, através do Espírito Santo, seguir proclamando a verdade de Deus. A situação estava tensa. O que o sacerdote agora faria? Iria crucificar todos os que seguiam Jesus? Ele pensou que Jesus era um embusteiro, porém, seu pior pesadelo estava acontecendo. A pregação em nome de Jesus ganhava mais força a cada dia. Aqueles homens incultos estavam com uma ousadia desconcertante, os milagres seguiam acontecendo em profusão. O que fazer? Cegos pelo ódio, queriam matar a Pedro e todos os apóstolos. E ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. Atos 5, verso 33. Vendo que não podiam contradizer o que Pedro dizia, sendo humilhados pela sabedoria de homens incultos, sem mais ter o que dizer, enfurecidos, deliberaram matá-los. Porém, um homem, observando toda essa situação e vendo que de fato Pedro e os discípulos estavam corretos, faz uma observação poderosa, vejamos. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei e venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Atos capítulo 5, versos 34 ao 39. Gamaliel estava certo. Muitos já haviam aparecido dizendo ser alguma coisa, mas quando morreram, todos se dispersaram. Era o que os religiosos pensavam que iria acontecer com os seguidores de Jesus, mas Jesus ressuscitou, como havia dito, por isso é que tudo continuou de forma poderosa. Como Gamaliel disse, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. O homem não vai prevalecer contra Deus, a obra de Deus não pode ser desfeita, a verdade não pode ser destruída. Diante dessa palavra de Gamaliel, eles resolvem soltá-los, mesmo que a contragosto. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo.
Atos capítulo 5, verso 40 ao 42. Não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. E isso continua sendo feito de forma poderosa há 2000 anos. E você que exerce teu chamado, por mais anônimo que seja, você é conhecido por Deus e faz parte dessa grande alegria e bênção de ser uma pessoa de Deus, chamada por Ele para proclamar as boas novas de salvação a quem crê. E se você, por outro lado, vive combatendo o Evangelho, lembro novamente que não adianta combater com Deus, e Deus não é teu inimigo, é teu Pai Celestial, Deus é por você. Se livre dos laços do diabo e ande com Deus, pois como o apóstolo Paulo disse, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, segundo Coríntios, capítulo 13, verso 8. Nada podemos contra a verdade não será detida, temos que nos alinhar à verdade. Quem não faz isso é porque enfurecido e perdido está, pois prefere a mentira de um viver sem Deus. Acorde, levante-se enquanto você pode ser pela verdade, não morra na mentira, pois sem Deus não há salvação. A morte não é o fim, é uma passagem para a vida glorificada ou para a perdição eterna da alma. Quer agora aderir à verdade e receber o Espírito Santo, se quer ore comigo. Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, convencido pelo Espírito Santo, não quero mais viver na mentira. Quero andar na verdade, a verdade é Jesus Cristo. Te recebo como meu Senhor e Salvador. Tome minha vida, me encha com teu poder, eu quero viver contigo para todo sempre. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa palavra maravilhosa nesta quarta-feira. A verdade, ela não pode ser detida. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, a fé cristã, ela continuou porque Jesus ressuscitou. Tudo iria acabar ali, na crucificação. Os discípulos já tinham tirado o time dele de barco, já estavam com suas casas trancadas, bem escondidos. Mas a ressurreição mudou tudo. E aqueles homens que antes estavam ali, após a crucificação, escondidos, passaram a pregar com ousadia. E não somente isso, os milagres continuaram a acontecer. E a palavra de Jesus se cumpriu, de que o Evangelho seria pregado para o mundo todo. Portanto, sejam daqueles que estão com o Senhor Jesus. Esta é a nossa segurança. Amém? Todos os outros morreram, só Jesus ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Deus te abençoe ricamente. Tenha uma quarta-feira abençoada, você e sua família. Amanhã tem mais Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Até lá. Tchau, tchau.